pastor Júlio e essa é minha esposa, a pastora Denise. Estamos muito felizes realmente de poder compartilhar essa aula tão preciosa realmente com vocês, né? Algo que Deus colocou no nosso coração e a gente queria compartilhar hoje nessa noite. Nós somos pais de duas filhas, a Júlia e a Manu, né? Uma tem 16, a outra tem 11. E graças a Deus até aqui o Senhor tem nos ajudado na missão de educar as nossas filhas. E eu queria começar compartilhando com vocês um versículo que está lá em Salmos 19:7. E ele diz assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Então, a palavra de Deus, não existe como pensarmos em educar filhos sem ter um padrão. E o nosso padrão sempre foi a palavra de Deus. E esse precisa realmente ser o padrão. Ali tem tudo o que nós precisamos para poder educar os nossos filhos. E aqueles que ainda se sentem com desafios muito grandes ou até mesmo achando que, puxa, será que eu vou conseguir? A palavra de Deus é o manual, é o guia que vai fazer com que você realmente consiga ter êxito nessa missão. E na palavra de Deus, nós vemos que ele é ético, ele é um Deus amoroso, ele é um Deus poderoso, e ali são os seus preceitos que são imutáveis. Nada que está ali na palavra de Deus, ela pode ser mudada, ela pode ser alterado conforme aquilo que já foi escrito. Então nós continuamos acreditando nisso e nós vivenciamos isso. Aquilo que aconteceu no passado continua acontecendo hoje e vai continuar, porque a palavra de Deus não muda, ela é imutável e nós continuamos acreditando nesses preceitos realmente. E ela nos ensina como nós devemos começar a conduzir essa caminhada. Ela oferece tudo aquilo que nós precisamos realmente para sermos bem-sucedidos nessa missão. E um dos primeiros padrões que ela coloca é sobre santidade. Nós precisamos realmente educar os nossos filhos, trabalhar os nossos filhos para que eles tenham santidade, para que eles saibam o que é santidade e que não é uma santidade aí que o mundo coloca como uma santidade careta, como que isso é careta, isso daí é retrógrado, isso não existe, não. A santidade, ela continua sendo algo que realmente é um princípio fundamental da palavra de Deus. E ela fala assim: sede santo porque eu sou santo. E nós devemos criar os nossos filhos com esse padrão. Não nos esquecendo que a palavra de Deus também ela é amor e graça. Ela tem esse cuidado, nós privamos pela santidade, mas o amor e graça continuam a ser exercidos na vida dos nossos filhos. E como que nós agimos e como que nós devemos agir realmente com os nossos filhos? Nós temos que ser como pastores, como aqueles pastores que realmente cuidam das suas ovelhinhas, aqueles pastores que vão atrás das suas ovelhinhas, que se preocupam realmente com as ovelhinhas. E no sentido de cuidado, nós precisamos entender que o principal na vida dos nossos filhos é o coração. Nós precisamos cuidar do coração, nós precisamos atrair o coração deles para nós. Nós precisamos entender que eles vão passar pelas fases de bebezinho, criança, adolescência, pré-adolescência, jovem. E se você retém, se você consegue entender o coração dessa criança, isso vai fazer com que o seu trabalho seja muito facilitado e com que você tenha realmente acesso a tudo, não apenas aquela casca que está ali fora, mas a tudo aquilo que a criança está pensando, aquilo que ela está sentindo, e é isso que você precisa fazer, dar atenção ao coração. Não pode ser algo que você apenas faça externamente, ou faça como uma obrigação, algo que, não faça isso, não faça aquilo, só como, puxa, eu preciso fazer porque esse é o meu papel de pai, então eu faço de qualquer jeito. Não, você precisa dar a atenção e para você dar quando você dá, na verdade, essa atenção, você atrai a atenção do seu filho para você e você captura o coração dele. A palavra ela fala sobre muitos versículos sobre o coração. Um deles é: sonda-me, ó Deus, e conhece
o meu coração realmente. O outro, ele diz assim que a Bíblia, ela fala, a boca, na verdade, desculpe, ela fala sobre o que o coração está cheio. Então, nós precisamos sondar realmente o coração do nosso filho. Nós precisamos ter esse olhar, esse cuidado, parar para dar a atenção, para que ele possa realmente ter em nós alguém que ele possa falar, alguém que ele possa confiar, alguém que ele tenha realmente um amigo mesmo, um apoio ali para qualquer situação que ele tem. E a Bíblia também ela fala que nós devemos guardar o nosso coração. E nós devemos, como nós pais, nós devemos cuidar, nós devemos guardar o coração dos nossos filhos. Nós precisamos fazer isso, estar sempre ligados realmente. Em Provérbios 22:15 ele fala assim, a insensatez está ligada ao coração da criança. Então nós precisamos estar ligados, precisamos estar atentos às coisas que elas falam, parar, dar atenção ali realmente, não tratar como algo normal, corriqueiro, como, não, depois eu vejo, outra hora, isso não é importante. É importante. Se você não gastar tempo agora, se você não se importar agora, lembre-se que tudo é um plantio. Se você quer ter uma boa colheita, se você quer ter filhos realmente que sejam instruídos, que não vão te envergonhar lá na frente, você precisa plantar isso hoje. Quando o coração da criança ele é bem treinado, você conseguiu atrair ele, esse coração ele tem realmente a sua voz, ele vai sempre ouvir aquilo que você fala, mesmo que ele esteja com outras pessoas, em situações ali, ele vai lembrar daquilo que você tem plantado no coração dessa criança. Então, nossa intenção nessa aula é dar algumas dicas, né, dessa sondagem que você faz, né, desde pequeno, né, dar dicas, na verdade, desse conectar, né, conectar o seu coração ao coração da criança. E então, uma delas, começando ali, bom, quando você recebe, né, o bebê, é tudo tão lindo quando a gente recebe bebê. O trabalho que você tem com relação ao bebê é alimentá-lo e às vezes, né, apenas saciar aquele choro que vem, que às vezes você não sabe do que é. Para quem é pai de primeira viagem, se desespera às vezes, né, na primeira febre, e então já sai correndo, mas enfim, parece que é tudo tão fácil, por mais que de repente você, quando recebe aquele pacotinho nas suas mãos, você fica pensando, como é que eu vou fazer para criar, ou para educar, ou para cuidar? E tudo se resume ali naquele primeiro ano, onde é apenas dar de comer, né? Trocar fraldas, horário para banho, aí vem algumas coisinhas como uns chorinhos, né, dente que vem saindo. Mas então, parece que é tudo tão fácil. O maior desafio, na verdade, está com relação às noites, que você pensa assim, nossa, acho que nunca mais eu vou dormir direito. As mães, principalmente, são as que mais pensam com relação a isso. As nossas 2 filhas nasceram no inverno, e eu tinha que acordar de madrugada para amamentar e pensava assim, meu Deus, quando tudo isso vai passar? Mas então vai crescendo e aí vem, né, um aninho, vem ali aquela fase onde ele sim já começa a expressar, né, o que deseja. E é muito importante, e uma dica que a gente, né, gostaria de deixar, é importante porque é a expressão do bebê. Ele expressa através do choro, expressa através de alguma forma. Então, é importante também que você possa expressar o seu sentimento com relação ao bebê. Por exemplo, quando começa aquela fase de fazer umas manhas ali, né, querer já gritar, então, é claro, você vai expressar também o seu sentimento, dizendo um não com ali, né, um tom de voz um pouquinho, não precisa gritar, mas um pouquinho mais elevado para que a criança entenda que aquele sentimento que a gente está querendo passar é de uma reprovação. E aí, então, o tempo vai passando. Vai começando a vir ali 3 anos, onde já manifesta realmente as suas opiniões, onde já começa a querer determinar algumas regras da casa. E nesse período ali de 3 a 8 anos, né, algo que começa já a querer escolher as roupas, é tão fácil, né, quando o bebê você só veste,
sai, mas então com 3, 4 anos, principalmente quem tem menina, que é mais vaidosa, quer colocar uma roupa que não é a própria para a estação, se está um calor enorme, mas ela quer usar aquele casaco bonito, se está frio, quer sair com aquele vestidinho, porque já começa a expressar as opiniões, as suas vontades. E é importante você direcionar, você conduzir as vontades. Não é como dizer assim, não, isso não é impor, mas é você tratar com respeito, porque afinal de contas, precisamos olhar para os nossos filhos como pessoas. É um ser que está crescendo, dar o devido respeito para essa pessoa. É uma pessoa de 3, de 5, de 8 anos, mas ela é uma pessoa. Então, eu preciso, de repente, procurar entender qual é a sua opinião. Ah, ok, você quer isso? Então, eu vou te direcionar, eu vou te dizer, olha, para esse tempo ou para esse clima, não dá para ser isso. Então, eu te dou outras opções. Eu acolho, eu entendo, eu respeito a vontade, aquilo que a criança está desejando, mas eu não deixo que isso seja permissivo. Não, de repente, eu preciso sempre entender que quem direciona somos nós. Nós respeitamos a opinião, nós acolhemos, mas nós somos quem direcionamos. Nós é que precisamos, dentro dessa linha de respeito, oferecer possibilidades, mas não nos esquecendo que quem direciona e quem lidera somos nós. Nós temos que ter no nosso coração algo que gravar Gálatas 5,19. E o que tem lá, em Gálatas 5,19? Fala a respeito dos pecados da carne. A Bíblia ela é muito clara quando ela traz essa direção para nós. Colocando, não, e às vezes até nós nos enganamos, porque nós pensamos assim, que aquilo é só para os adultos. De repente eu vou fazer uso desse versículo, e é um versículo onde cita ali, sobre o egoísmo, onde cita sobre a ira, onde cita sobre os ciúmes, onde cita sobre a impureza, sobre a imoralidade, sobre a libertinagem, enfim, sobre as dissensões, facções, idolatria. O que seria idolatria? Adorar o próprio eu. E, de repente, a criança ela vai crescendo ali numa certa idolatria que nós nem percebemos muitas vezes, mas assim, quando toda a vontade é voltada para a criança, para o egoísmo, para a sua própria vontade, e aí você não trata aquilo que você está percebendo. Então, ter no seu coração os pecados da carne que você precisa ter em primeiro lugar no seu coração, porque é uma via de mão dupla, tanto você olha para você, quanto você olha para o seu filho. Precisamos entender que a criança, ela vem ali com algo que ela precisa receber a informação correta. Então, você vai tratar. Você, quando vai olha de repente ali com uma criança de 5 anos, que está falando de um coleguinha, de uma forma em que você percebe que talvez tem uma inveja ali. Então, eu preciso tratar isso. De repente, estão juntos brincando, tem a questão do não dividir, do não compartilhar, ou do querer excluir alguém, então você traz para perto e você trata aquilo. Você trata sempre olhando que aquilo que a palavra nos deixa é algo que vai ser parte do ser humano. E a Bíblia não está dizendo que que vai ser apenas na fase adulta, mas a Bíblia está nos alertando que é algo que faz parte do ser humano. Então, se não for tratado, a criança vai crescer com aquelas características, entendendo que aquilo é correto. Que o egoísmo, que de repente sabe fazer dissensões, as briguinhas, aquela coisa de excluir alguém que está brincando, até mesmo o bullying. Até mesmo o bullying. De repente, a criança está fazendo com outra e você precisa tratar. E aonde que é o tratamento que você dá? Segundo a palavra. Você não fala acerca do que você pensa, você fala acerca do que a palavra fala. Porque quando você faz isso, lá na frente você nunca vai correr o risco da sua palavra ficar
né, lá quando ele é adolescente, quando ele é jovem, a palavra fica como, de repente, ai, está por fora, né? Ai, nada a ver. Mas quando você está conectando o seu filho na origem, que é a Bíblia, desde o começo, e você está pastoreando, você está cuidando, você está procurando ali colocar, olhando, né, com esses olhos mesmo de pastoreio, você ensina. E é muito importante que quando você percebe isso, você tratar isso imediatamente, e a palavra, ela nos dá um versículo muito interessante, que é lá em Gálatas 6, no versículo 1. E diz assim, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Então, de repente, quando eu percebo isso, né, quando eu percebo que o meu filho está pecando, eu vou exercer sobre ele um coração de misericórdia e eu vou fazer o que a palavra fala para fazer, que é para acolher ele, para, né, tratar esse pecado, mas sem humilhá-lo, sem expor, mas em mansidão, né? E aí, então, nós vamos apresentando o padrão correto. Nós vamos apresentando, e como é que nós apresentamos o padrão correto? De novo, com o que a palavra fala. E a palavra fala a respeito do fruto do Espírito. E o que seria? Né? Seria amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Domínio próprio é algo que você vai precisar ensinar muito para o seu filho. Porque em todo momento ele vai se deparar com isso. E não está relacionado apenas na infância. Às vezes você percebe uma criança que no momento da ira, ela expressa, e ela expressa de que forma? Está ali brincando, se irou, qual que é a forma que ela vai expressar? Vai revidar. Vai, de repente, no momento da ira, e quando você vai tratar isso, você vai falar sobre a ira, porque a palavra nos ensina sobre isso, que nós podemos nos irar, mas não pecar. E aí você trata acerca do controle, do ter domínio. E quando você frisa isso numa criança, quando você ensina isso numa criança, você está ensinando um padrão correto. Não vai ser um adulto que vai ser, de repente, aquele que entra em confusão, que não consegue dominar aquilo que está ali dentro dele. Então, eu vou fornecendo os frutos do Espírito e educando segundo os frutos do Espírito. E é muito importante nós lembrarmos que de orientar que a forma como a gente faz isso é ensinando um devocional. O devocional é algo que precisa ser ensinado em casa. De repente a gente deixa porque ele vai para o Kids, ou porque ele vai para o Volts, ou porque ele vai para o culto da Rehoboth, ou até mesmo para online. Mas o maior devocional, ou o maior ensinamento que pode acontecer é dentro de casa. E ali, então, você ensina como é que ele vence seus desafios, como é que ele vence os desejos da carne. Nós achamos que nós só vamos lidar com a imoralidade sexual quando ela for um adolescente, quando ele for um jovem, mas não, é algo que está dentro de nós. Nascemos com a curiosidade. E muitas vezes, por conta da curiosidade, passamos a ter acesso a algumas coisas. Então, é muito importante nós não acharmos que não, isso não vai fazer parte. Sabe? Então, olha para dentro mesmo ali do que a palavra está falando e trata com a devida importância a cada situação, sondando muito o coração. É importante também você ensinar o caminho do arrependimento. É importante você ensinar o caminho desse devocional que vem a Deus e nele você ensina o seu filho a ter forças para lutar com tudo isso. Mas tudo isso acontece quando você tem o coração. Quando você tem o coração, porque aí então ele tem essa liberdade para compartilhar com você os seus desafios, as suas dúvidas, as suas curiosidades. É verdade. E nós precisamos também pensar nos nossos filhos, como eles têm a sua mente, o seu coração, e hoje, conforme eles vão crescendo, eles vão
se desenvolvendo, eles vão aprendendo. E é como se a cabecinha deles, o coração deles fossem vazio. E quem é que tem que preencher isso? Deveria ser os pais. É como se eles estivessem cheios de caixinhas. E daí em cada caixinha, você é que deveria estar preenchendo com as coisas que você quer que ele reflita para as pessoas, para os mais velhos, para os amigos, para a sociedade em si. Mas o que muitas vezes acontece? Os pais não querem ter trabalho. Então o que eles fazem? Compram coisas. Então eles não usam a estratégia correta. A estratégia seria o quê? Parar, dar atenção, falar com os filhos, ouvir os filhos e embutir ali dentro dessas caixinhas aquilo que realmente você precisa fazer para que ele possa ser alguém bem-sucedido em tudo aquilo que ele fizer, porque esse, claro, é sempre o nosso desejo e é o desejo que nós queremos para os nossos filhos. Mas nós fazemos o quê? Damos coisas e deixamos e falamos, outra hora eu vejo, depois a gente conversa sobre isso e vai deixando. E nós precisamos ser muito claros com você com relação a isso. Se você não fizer essa parte de embutir na cabeça, no coração dos seus filhos, aquilo que realmente você quer que eles reflitam, alguém vai fazer isso. Não tem como você achar que, não, mas eu estou fazendo a minha parte, eles estão vendo eu trabalhar, eles estão vendo o meu esforço, e isso vai refletir em alguma coisa. Com certeza vai, mas não aquilo que você está pensando, aquilo que você está querendo refletir. Vai refletir em outra coisa, vai refletir naquilo que as pessoas realmente estão colocando nessas caixinhas e na hora que eles precisarem, eles vão recorrer a essas caixinhas. E aí? Aí o que eles vão ter? Vão ser o que as pessoas colocaram, não aquilo que você colocou. E aí é onde muitos pais se desesperam e falam, aonde foi? Nossa, como que isso aconteceu? Como? E nós também precisamos entender que a criação de filhos não dá para fazer em escala, não é uma linha de produção, você coloca lá e vai estar todo mundo saindo igual. Não, criação de filhos, educação de filhos é algo artesanal. Você precisa realmente, algo manual, algo que dá trabalho realmente, mas é algo que fica muito bonito. É algo que também é muito prazeroso, e nós precisamos tratar, nós precisamos educar. E qual é o padrão? Nós já falamos, o padrão é a Bíblia. Mas quando a gente fala sobre o caráter do filho, nós queremos que ele seja um homem honrado, uma menina honrada, de princípios, de virtude. Mas para que isso aconteça, nós precisamos colocar neles o caráter de Cristo. Eles precisam ter o caráter de Cristo. Se eles não tiverem o caráter de Cristo, eles, naquele momento onde eles se sentirem pressionados, eles vão recorrer a coisas erradas. Eles vão recorrer a amigos, vão recorrer a situações que eles veem no dia a dia, corriqueiras ali, e isso não será nada bom para eles realmente. Então, nós precisamos entender que precisamos formar esse caráter de Cristo dele. Nós também precisamos entender que os nossos filhos têm as suas personalidades. Cada um deles tem uma personalidade diferente. E a personalidade o que é? Ela é o conjunto de qualidades que definem o individual, a pessoa, o ser humano, a sua moral realmente. E isso pode ser moldado. Nós precisamos moldar, nós precisamos trabalhar. E para isso nós vamos precisar ouvir muito os nossos filhos. Nós precisamos entender também que existe o temperamento humano. E muitas vezes a gente fala, e com certeza você já deve ter ouvido algumas coisas relacionadas assim, mas essa pessoa tem um temperamento muito difícil, e quando a gente tem mais de um filho, a gente entende muito bem isso. A gente sabe que uma tem um temperamento que é tão doce, outra já é mais explosivo, já quer ali, e muitas vezes você não consegue lidar com essas situações, e você fala assim, nossa, por que são tão diferentes? Poderia ser um pouco melhor. E nós precisamos entender que o temperamento, a gente não consegue mudar o temperamento de uma pessoa. Você não muda ali, não, vamos mudar aqui, vamos colocar esse outro aqui. Não dá para você mudar o temperamento, mas o temperamento ele pode ser moldável. Nós precisamos moldar o temperamento dessa pessoa. Ela nasce, são características que ela tem. Uma é mais calminha, outra é mais explosiva. Agora, nem por isso
que nós vamos aceitar. Ah, porque o outro é calminho, então ele não me responde. Mas o outro que é mais explosivo, então ele me responde. Ah, mas é que o temperamento dele é assim, então, né, o que eu posso fazer? Não, nós precisamos moldar esse temperamento mesmo. Né? Não há como não moldar, isso pode ser moldado e nós estamos aqui realmente para isso, como pais, para ajudar os nossos filhos, para criar os nossos filhos. E como eu falei agora há pouco, nós precisamos embutir na mente deles e colocar dentro dessas caixinhas aquilo que nós precisamos. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Uma das caixinhas que são muito importantes é a caixinha moral. Nós queremos realmente filhos que sejam moralmente responsáveis, moralmente de acordo com a Bíblia, moralmente éticos, moralmente de acordo com o que diz a sociedade, corretos naquilo que eles falam. E para que isso aconteça, nós vamos precisar, de novo, voltar para os padrões da Bíblia, os ensinos da Bíblia, que é o quê? Amar a Deus em primeiro lugar acima de tudo, amar o seu próximo, né, como a ti mesmo. Se esses dois versículos, né, estiverem ali embutidos realmente, esses dois mandamentos estiverem embutidos na vida deles, com certeza eles serão alguém moralmente sadios, moralmente crescendo e sendo pessoas que as pessoas vão olhar para eles e vão ver, nossa, como essa criança é educado, como esse rapaz é educado, olha a forma como ele trata, porque esses princípios estão bem embutidos na vida deles. Muito bem. Outra caixinha é a caixinha do relacionamento. A base de como tratar as pessoas. E isso é claro que começa dentro de casa. Vai começar ali dentro, né, num universo onde vive pai e mãe, é óbvio que o que mais vai refletir é a forma como o marido e a mulher se tratam. Né? Então, se de repente a forma como a mulher trata, né, o marido, eu estou dizendo de repente para as mulheres da casa, assim é que deve ser tratado o seu esposo. Né? Se de repente eu não respeito essa autoridade, né, eu elevo a autoridade do meu marido dentro de casa, porque eu ensino a todos os que estão vendo como é que deve ser o tratamento. Se de repente, né, um marido que trata uma mulher de forma desrespeitosa está passando a mensagem para o filho que é dessa forma que se trata uma mulher, né, que é dessa forma que se trata um menino. Então, toda a base né, relacionamento, como que se trata o mais velho, né, é muito importante isso. Se de repente você percebe uma criança, seu filho, né, que de repente não tem o menor respeito pelos avós, né? Como trata os avós, como trata os idosos, como trata as autoridades, né? Autoridades na escola, autoridades da igreja. Então, relacionamento, porque ele vai crescer sempre pensando como é que é o tratamento. Vai dar, né, o devido respeito. Então, isso é visto na forma como todos da casa se tratam. Uma outra caixinha, a caixinha do eu te amo. Ensine o seu filho, a sua filha, né? Mãe, pai, ensine a expressar o eu te amo. Expresse isso para os da sua família. Expresse para a criança, expresse, né, para o esposo, né, para a esposa, para que a criança possa crescer nesse ambiente onde ela não teme em dizer que ama. Né? Aonde ela também vai aprender a expressar o amor ao próximo. Então, a caixinha do eu te amo precisa estar lá. Uma outra caixinha, a caixinha da confiança. A relação de confiança que se constrói dentro de casa. É bem importante reparar que quando o filho ele abre o coração para compartilhar algo, você precisa parar para ouvi-lo. Você precisa dar a devida atenção, porque ali está se construindo uma relação muito forte de confiança. Porque quando ele resolve falar algo, dê a devida atenção. Largue o que você está fazendo, olhe nos olhos. Né? Aquilo é um momento importante. E quando a criança, o adolescente, o jovem, ele percebe isso, vai incentivar ele a falar. Confiança também é algo que, né, se constrói quando você delega alguma coisa para a criança, ou para o adolescente, ou para o jovem fazer, e aí então você verifica se foi feito e você trabalha sobre isso, né, sobre a questão de confiança.
Costumamos dizer lá em casa que a confiança é a base de tudo. Nós sempre falamos sobre isso. Né? Sempre falamos, né, que se você confessar algo, se você vier nos falar algo em confiança, claro, vai haver a correção, mas muito pior se nós soubermos por outro. Essa relação de confiança é muito importante. O seu filho e sua filha precisam confiar que você está presente ouvindo. Né? E ele precisa saber também que você confia. Fale isso. Eu confio em você, eu acredito em você. Isso é muito importante dentro da relação, porque ele só vai prezar sobre confiança se dentro do universo que ele está vivendo for incutido isso no coração dele. Agora eu vou falar de uma caixinha que é fácil para nós, olha, é moleza, que é a obediência. Só que não, né? Claro que a gente sabe que como é árduo essa caixinha, né? Fazer com que os filhos sejam obedientes e obedeçam as nossas instruções, como isso realmente é difícil, né? E nós temos como pai, nós olhamos lá, tem um versículo na Bíblia que fala assim, honra teu pai e a sua mãe. E a gente fica muito falando isso para os nossos filhos, você precisa honrar, mas nós precisamos entender que somos nós, que ensinamos os nossos filhos a nos honrar. Não é eles que têm que aprender sozinho, nós precisamos ensinar eles o que é honra, o que é honrar. Nós também precisamos honrar os nossos filhos, nós honrando eles, eles também vão nos honrar. E como nós honramos eles? Nós honramos sendo pais, verdadeiros realmente, honestos, confiando, amando. Isso é honra. É honrar aquilo que Deus colocou sobre a sua responsabilidade, que é o quê? Honrar e ensinar isso, que são os seus filhos. E para que isso aconteça, né, para que tudo corra bem, para que as coisas aconteçam, nós precisamos estabelecer realmente alguns princípios ali e alguns limites, porque se não há limite, como que a criança vai saber até onde ela pode ir, o que é obediência, o que não é. Mas nós precisamos entender que os limites, eles não precisam ser impostos, eles não precisam ser obrigados, eles não precisam ser debaixo ali de um fardo pesado. Eles podem ser leves. Tudo depende do quê? Como você vai passar isso, como você vai falar. Realmente isso, para mim, sempre, no início, assim, foi uma dificuldade, porque eu queria colocar a obediência lá em casa, porque tem que ser assim, porque tem que ser assado, e as coisas não funcionavam muito bem, porque daí o que acontece? Elas até, muitas vezes, obedeciam, mas eu nunca tinha o coração delas, porque elas apenas obedeciam ali, mas por medo, e por temor a gente obedece até um certo tempo, depois a gente não obedece mais. Quando nós obedecemos por amor, por entender, por saber que isso é um princípio, aí sim as coisas começam a acontecer. A obediência ela não se torna daí um peso, ela se torna algo leve e algo prazeroso para todos da casa. Outra caixinha são as consequências. Se temos limites, temos a obediência, claro que se a coisa não anda bem, existem as consequências. E sabe, um dos erros que a gente vê muito assim acontecendo, são os pais tentando tirar, não assim a falta de desobediência, as situações que acontecem ali, mas a gente vê muitos pais tentando livrar os filhos da consequência. Claro que é óbvio que a gente quer livrar os filhos de uma consequência ruim, então a gente avisa. Mas quando acontece a situação, nós queremos daí que ele não pague, vamos pensar assim, pelo que aconteceu. Né? E isso é algo errado, nós precisamos entender que os filhos, quando eles fazem algo errado, eles precisam repor esse erro. Ele foi lá, ele quebrou, não é assim, pede desculpa e está tudo bom. Não, pede desculpa, pede perdão, mas isso precisa ser consertado. Se você já dá uma mesada, se você faz isso precisa sair dessa mesada dele. Não é você que vai lá e paga, não é você que faz, porque senão você está ensinando o quê? Toda vez que ele fizer alguma coisa errada, você vai lá e tenta passar uma vassourinha lá e limpa a sujeira dele. Não, ele precisa entender que quando acontece alguma coisa, isso vai ter uma consequência. E quem vai pagar por essa consequência? É ele. Você orienta, você ajuda, você está ali, você está junto com ele.
Mas não adianta você querer falar, não, sobe aqui, filho, vamos aí que eu pago para você essa consequência e fica tudo por isso mesmo. Não, nós precisamos entender que quando nós ensinamos isso para ele, nós vamos criar alguém que vai entender o peso disso. E isso vai ser algo que ele vai querer se afastar, não vai querer fazer, porque ele entende que tudo que ele faz existe realmente uma consequência. A caixa da disciplina, do encorajamento também, nós precisamos ter essa autoridade, né? Mas essa autoridade ela não pode ser permissiva, não pode ser algo assim que a criança dita as regras. A criança faz como ela quer, o adolescente faz o que ele quer, porque nós quem segura hoje em dia esses adolescentes, quem segura? E a gente fica muito se baseando no que a gente ouve ao nosso redor, ouve na mídia, e isso não é um padrão. Então nós precisamos entender, qual é o padrão da sua casa? O padrão da sua casa é a Bíblia? Todo mundo sabe qual é o padrão da sua casa? Então a regra está ali, essa é a regra do jogo. A regra do jogo é a Bíblia, e esse é o nosso padrão. Qualquer coisa que esteja fora disso, é fora disso. Então nós vamos educar, nós vamos disciplinar, nós vamos encorajar dentro desse padrão. E quando nós colocamos isso, nós conseguimos agir harmoniosamente. Porque a pessoa sabe, a criança sabe qual é o padrão. Não é o padrão que, mas um amiguinho não sei o quê. Mas o meu amigo, não. Teu amigo é ali, o padrão da casa deles é diferente da nossa, porque nós temos esse padrão aqui de disciplina. E é muito importante nós estarmos sempre encorajando. Outro padrão que colocamos aqui, né, outra caixinha, é o encorajamento. Sabe, ninguém chega a lugar nenhum na vida assim, sozinho e tal. Eles precisam das pessoas, e a melhor pessoa para encorajar o filho é os pais. São os pais, eles precisam ser os maiores encorajadores, aqueles que vão estar junto com eles, celebrando em todos os momentos. E muitas vezes é assim, tirou uma nota boa lá, nossa, que legal, uma nota boa, assim e tal, mas isso precisa ser entendido, que a nota que ele está tirando hoje é o desafio dele, é o maior desafio que ele tem hoje, é ir bem na escola, é tirar uma nota. Então isso não pode ser uma obrigação para ele apenas, e tratar isso como uma obrigação, mas isso tem que ser tratado como algo que é o quê? Uma conquista. Nossa, que bom que você se esforçou, você fez por merecer essa nota aqui, porque você é inteligente, você é alguém capaz, então olha só o que você fez. Então você encoraja, você faz esse papel, você está junto realmente com ele, e fazendo isso, eles com certeza vão se tornar crianças bem-sucedidas, jovens bem-sucedidos, adolescentes bem-sucedidos. Outra caixinha é a caixinha do arrependimento, do perdão e da restauração. Então é importante que quando há essa questão de uma falha, você trate a respeito do arrepender-se. Né? Muitas vezes a criança passou, e a gente cita muito criança, mas entenda-se criança, pré-adolescente, adolescente. Então houve de repente uma situação, e aí você vai tratar aquela situação. Mas você precisa perceber se aquilo que, aquela falta que houve, se há um arrependimento. É preciso tratar, e se não há, é preciso você ensinar isso. É preciso se arrepender, primeiro porque há uma questão bíblica, se nós nos arrependermos dos nossos pecados, o Senhor é fiel para nos perdoar. E essa mesma base é que a gente deve de usar com os nossos filhos. Se há um arrependimento, olha, ok, vai perdoar, ensinar isso. E como a palavra fala, que o pecado ele é lançado no mar do esquecimento. Então é preciso exercer esse versículo. Arrepender-se, a criança precisa se arrepender, você precisa perceber isso, perceber se ele se arrepende, não porque de repente ele está sendo penalizado apenas, então agora eu me arrependi, porque então agora ele está sofrendo uma disciplina, você vai ficar sem tal coisa. Você vai ficar agora privado disso, então agora eu me arrependi. Não, o arrependimento tem que ser pelo dano que está sendo causado, é sentir esse coração. E como é que você faz isso? Você também fala para a criança,
eu me entristeci com essa sua atitude, eu não me entristeci com você, com a sua pessoa. Eu continuo te amando, mas essa sua atitude fez com que eu me entristecesse. Pensa sobre isso. Faz a criança refletir a respeito do que ela fez. Faz ela, sabe, saber que para que um pecado possa ser perdoado, ela precisa se arrepender. Ela precisa pedir perdão. E aí entra uma questão, a restauração. Quando a criança vem, ela abre o coração, ela se arrepende, exerça com ela restaurar. Não ignore, não deixe de falar, não despreze, trate a situação. Houve uma falha, de repente, às vezes está no calor do momento, você se chateou muito, então espera abaixar a poeira, mas chama para perto e trata sobre aquilo que falou. Abra seu coração, não tenha o porquê, sabe, não falar sobre aquilo e exerça a restauração, acolha, né? Eu perdoo, eu me chateei muito, mas eu perdoo, e eu te amo muito. Então, trate para eliminar para não ficar nenhuma mágoa, que de repente, vai para o seu quarto e fique lá. Não quero mais falar com você, suma da minha frente. Detestei ou odiei aquilo que você fez e deixar a criança que ela fique com aquela última impressão. Todos nós nos chateamos. E aí, então, nós abrimos o nosso coração, a criança abre o coração e a gente abre para a restauração. Porque é isso que Jesus faz, né? Ele perdoa quando há um arrependimento e ele restaura sobre tudo aquilo que houve em cima do pecado. Então, a restauração é algo que é um caminho que precisa ficar muito claro para ele saber que quando ele pecar, quando ele falhar, ele é livre para voltar a Deus e que Deus restaura todas as coisas. A outra caixinha é a respeito do apelo. Então, nós tratamos o que seria, né, o apelo. Há uma determinada regra na casa, de repente tem um horário para dormir, né? Todo mundo dorme às 10, mas hoje é sexta-feira, gostaria de ficar um pouco mais. E aí, então, a criança vem e apela. Será que eu poderia? Então, esse momento, sabe, de repente não ditar uma regra. Não, é às 10, pronto, acabou. Não, mas eu vou abrir para analisar. Você foi dormir todas as noites às 10? Você fez algo que, né, poxa vida, está valendo esse apelo, mas permita a criança apelar. Porque ele não vai se sentir apenas como você dita e eu obedeço. Não, eu direciono. E você tem liberdade de vir a mim. Isso é importante que a criança tenha. Liberdade de vir. Nós não podemos ter no nosso coração a questão de que somos totalmente corretos. Porque nós não estamos dentro do coração da criança. E pode ser, sim, que estejamos fazendo uma análise errada. Então, dê à criança a oportunidade do apelo. Dela falar o ponto de vista dela, dela ter essa liberdade, porque talvez ela vai estar te ensinando algo e vai estar abrindo a sua visão, que talvez você não conseguiu ver a leitura. E quando você dá essa liberdade, vai fazer com que você ganhe. Você pai e você mãe, porque você vai dar tempo de converter aquilo e, ok, não, então tá bom. Então, pensando melhor, eu acho que então vamos fazer da forma como você está falando, porque você merece, porque você honra-nos. Então, dessa forma, nós vamos ficar assim com o seu apelo. A gente gostaria também de falar um pouquinho sobre mães e pais solteiros. E aí você pode ficar pensando assim, tá, ok, vocês falaram muito, né, nessa questão, mas uma das coisas que acontece para mães e pais solteiros é que a base sobre educar é a mesma, né? Sendo casal. Muitas vezes, sendo casal, há também divergência. Por isso é que nós orientamos e aconselhamos que a Bíblia seja a base. Porque não vai prevalecer o que eu penso, não vai prevalecer o que o Júlio pensa. Não vai prevalecer, como eu fui educado e como o Júlio foi educado, mas vai prevalecer uma só palavra, a Bíblia. Então, pensando dessa forma, você que é mãe solteira ou você que é pai solteiro, você vai direcionar dessa mesma forma, voltando-se para a palavra, para seguir os critérios da palavra. E aí, então, no meio do caminho, talvez você vá pensar assim, tá, mas eu necessito de uma figura masculina ou de uma figura feminina. E aí, o que você vai fazer? Você vai apelar.
Você vai apelar para pessoas que de repente seja do seu convívio e que você percebe, poxa, né, eu tenho um tio que ele é, poxa, né, um referencial para tratamento com filho. Senta com essa pessoa, eu gostaria, poxa, você pode fazer esse favor? Troca uma ideia com meu filho para ele ouvir um conselho masculino. Nós temos também liderança da igreja, e a igreja, aí ela entra como um papel, não que ele vá fazer o papel, né, de pai ou de mãe, porque esse realmente é um papel nosso, mas auxilia. Então, você precisa abrir seu coração e dizer assim, olha, eu estou precisando, de repente, tem como sentar, né, tem com o líder, para que possa vir um conselho. A palavra, ela nos dá, e eu quero assim falar a respeito de Agar. Agar era a serva de Sara. E eu aconselho até que você possa olhar sobre a história, né, analisar, você que é mãe, nesse caso solteira, que você possa analisar sobre essa história. Porque está lá em Gênesis 16. E é interessante que a Agar, ela era a serva de Sara, e ela veio ali no momento para, né, que Sara teve a ideia de que para que pudesse se ter um filho, então ela deu Agar para Abraão. Então, a serva obedeceu e deu, então ele, né, foi concebido um filho e tudo mais, mas aí vamos pensar assim que Sara não aguentou muito a consequência daquilo que ela fez. Porque Agar viu uma esperança, uma oportunidade. Quando ela engravidou, de repente ela começou meio que, né, se achar um pouco melhor do que a sua senhora. Enfim, há todo um contexto de perseguição, há todo um contexto que quando a criança nasce, ela né, ali tirada do ambiente, Agar vai para o deserto com um filho, Abraão sim sente um pouquinho, né, pelo fato de que havia um filho, mas, né, o Senhor vem falar com ele, que ele também tinha uma promessa. E essa parte da promessa é que eu quero frisar. Quando Agar vai para o deserto, quando o menino está lá, porque ela foi apenas com alguns pães e com um cântaro de água. E quando ele está lá no deserto, a morrer, ela se afasta, o anjo aparece para ela e fala, volte, vá até o menino, porque eu ouvi o choro dele. E sobre ele tenho promessas também. Então, por mais que a circunstância, sabe, tenha sido difícil sobre a sua vida, mas o que eu gostaria de frisar é que promessas há sobre todos os filhos. Há uma permissão que vem da parte de Deus quando Ele permitiu que você gerasse. E a sua base vai ser a palavra. Não vai fazer com que você, sabe, seu filho fique longe disso. Se você precisa de conselhos, recorra à ajuda, mas frise o caráter do seu filho na palavra, porque com certeza ele vai ser bem sucedido. Verdade. E a Bíblia também ela nos orienta quando nós falamos de pais. Pais solteiros é um pouco mais difícil, né, de acontecer, são mais raros. Mas o que é muito comum é o quê? É o pai que assume uma mulher, e quando ele assume essa mulher já vem o brinde, já vem o chaveirinho, vamos dizer assim, que é na verdade o filho dessa mulher. E muitas vezes o que acontece? Né, o homem ele assume a mulher, mas o filho é o filho da mulher, não é o filho dele. E nós precisamos entender que quando você assume uma mulher, você assume um filho. Quando você se relaciona com uma mulher, você está recebendo um filho, você está adotando aquele filho, e a partir desse momento esse filho é seu, querendo você ou não. Se você quiser realmente construir uma família, esse precisa ser o princípio, você precisa adotar esse filho. E nós vemos, por exemplo, a história de José. José, ele amava Maria, e ele queria Maria ali para realmente ter ela como sua esposa, mas de repente algo acontece. Maria chega para ele e fala que está grávida. Ele, pô, como assim está grávida? Nós não somos nem casados ainda. Que história é essa, Maria? Eu estou fora disso, vou pular fora. Mas não. O José, ele honra isso, e ele entende que, né, isso era uma obra divina realmente. E ele assume Maria e assume Jesus, como um homem honrado que ele é. E ele assume os dois, ele fala, não, é com vocês, realmente eu vou com vocês. E ele é um homem tão honrado, que se você for olhar e estudar um pouco mais, você vai ver que durante o período todo ali,
que teve de gravidez, aí ele já era casado, ele já podia se relacionar sexualmente com Maria, e mesmo assim ele faz o quê? Ele não se relaciona enquanto Jesus não nasce. Ele espera Jesus nascer, só depois ele faz isso. De tanta honra, realmente, um homem honrado, um homem que realmente assumiu, né, e falou assim, não, eu vou assumir, então se eu vou assumir, eu vou assumir. E não adianta assumir só a mulher, precisava assumir Jesus. Né? E daí nós sabemos, claro, que com certeza ele teve os seus desafios de criar alguém que não era o filho ali de sangue realmente dele, mas ele colocou realmente como aquilo que a gente fala, é o filho de coração, que muitas vezes vale mais do que o filho de sangue. E ele colocou todo esse papel, tanto é que Jesus, quando ele cresce, ele podia ser qualquer coisa. Mas o que ele vai ser? Ele vai ser carpinteiro. Ele segue a mesma profissão do pai. Por quê? Porque isso foi lhe ensinado. Ele teve realmente, né, o coração de Jesus, ele pôde ensinar, ele pôde trabalhar com Jesus. Por quê? Porque ele resolveu e decidiu, eu vou ser um pai para esse menino. Não importa, né, como ele veio, não importa a situação, ele vai ser meu filho e ponto, e pronto, acabou. É isso que precisa acontecer. E nós, como homens, precisamos ter essa postura. Assumiu o relacionamento com a mulher, os filhos estão juntos e nós precisamos entender e ter essa postura realmente de homem de Deus que assume realmente essa responsabilidade. Amém? Nós queremos agradecer, né, por esse tempo, foi um tempo muito bom, espero que vocês tenham aproveitado, né, esse curso, essa aula que nós ministramos agora e esperem que muitas outras novidades ainda virão por aí. Deus abençoe vocês, a sua família. Nós queremos, em nome da equipe pastoral, estar agradecendo, né, por você que esteve presente nesse curso. Nós queremos também desejar que tudo aquilo que você aprendeu seja colocado em prática e que você possa testemunhar muito, né, de tudo aquilo que o Senhor certamente vai fazer quando você for fiel em obedecer tudo aquilo que você recebeu. Então, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Tchau, tchau, gente. Tchau.